Olá, jovens! Como é que estão vocês? Tudo na paz? Eu estou bem. Hoje nós vamos revisitar o material de complementação escolar do primeiro semestre, da semana de 24 de agosto. Eu sou Orlando Otero, sou professor da Secretaria Municipal de Educação da 8ª CRE. Bem, esse tema que nós vamos trabalhar hoje está relacionado ao tema Bossa Nova. E eu vou fazer um enfoque com relação ao período em que o Brasil viveu em termos de um grande crescimento econômico e um grande crescimento industrial nesse período. Esse período marcado pela Bossa Nova. O Brasil tinha um elevado crescimento industrial devido à entrada de muito dinheiro, de capitais provenientes das empresas transnacionais que chegaram até o Brasil. Tá? Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre a Bossa Nova. Bem, a Bossa Nova, nesse contexto cultural em que o Brasil estava vivendo um grande desenvolvimento econômico, foi um movimento urbano da música popular brasileira, que surgiu no final dos anos 1950, caracterizado por forte influência do samba carioca e do jazz norte-americano. Então, eles pegam o ritmo carioca, o ritmo do samba carioca, vocês conhecem muito bem, e juntam com as melodias do jazz norte-americano. E aí, quem são os grandes ícones? Quem são os grandes músicos que fizeram essa junção entre o samba e o jazz? João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, são os principais. E alguns que também participaram muito desse movimento, tá? Que estavam junto ali. É um movimento da Zona Sul, de Copacabana e Ipanema, que era a época dos famosos anos dourados, onde a população vivia um padrão de vida aceitável a nível de mundo internacional. Então, quem são os outros participantes? Nós temos Dorival Caymmi, temos Edu Lobo, temos Wilson Simonal e Francis Raim. Tá? Agora, de onde surge esse termo Bossa Nova? Tá? Esse termo ele foi utilizado pela primeira vez por Noel Rosa, em 1930. Noel Rosa é o famoso compositor da música popular brasileira dos anos 30, dos anos 20, em que ele fez várias músicas em relação ao samba. A base de composição dele, a base de música dele era Vila Isabel. Então, existia um samba que ele falava sobre bossa. E bossa era uma gíria. O que significa isso, bossa? Referia-se a um jeito de fazer as coisas. Isso significava bossa. Então, aí, os artistas pegando esse ícone também da música popular brasileira chamado Noel Rosa, o que eles fizeram? Tá? Eles pegam, se apropriam dessa expressão para sugerir que estavam compondo e cantando de uma nova maneira, música marcante dessa Bossa Nova, Garota de Ipanema, de Vinícius e Tom Jobim, que todos já devem ter ouvido essa música. Bem, nesse momento, o Brasil estava vivendo um período de crescimento econômico muito grande, que eu vou apresentar para vocês aqui, nesse breve vídeo, mostrando que no governo que foi a Bossa Nova, foi o governo de Juscelino Kubitschek, que ele foi também chamado de presidente Bossa Nova, devido ao estilo de vida que se juntava com esse estilo de cultura da música popular brasileira. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo para vocês entenderem um pouquinho sobre esse contexto da história recente do Brasil. Da Política Nacional Desenvolvimentista de JK, da qual a construção de Brasília se tornou o grande símbolo. A ideia de transferir a sede do governo para lá era bem antiga. Foi pensada pela primeira vez já na época da independência e era prevista na primeira Constituição republicana, mas nunca tinha saído do papel. JK fez de Brasília sua grande meta e o símbolo de seu governo. A obra foi entregue ainda durante o seu mandato, em 1960, pois seguia um cronograma bem apertado. Apesar de toda a celebração em torno do feito, não deixou de ser problemática essa construção acelerada da cidade, tanto pelos custos, que contribuíram para que a dívida externa brasileira dobrasse em apenas 2 anos, graças aos sucessivos empréstimos tomados durante o governo JK, quanto pelas condições de trabalho dos construtores da nova capital, quase todos migrantes do Nordeste,
Nordeste, que ficaram conhecidos como candangos. E aí, outro filme que vale a pena assistir para conhecer a história desses trabalhadores é o documentário Conterrâneos Velhos de Guerra, lançado em 91. Além do plano de metas e da construção de Brasília, o desenvolvimentismo do governo JK foi marcado pela tentativa de combater as graves desigualdades regionais no Brasil, em especial no que diz respeito ao Nordeste. E assim, em 1959 foi criada a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, comandada por um economista mundialmente reconhecido, o paraibano Celso Furtado. Mas assim como Getúlio, JK não contou apenas com seu plano de governo para vencer as eleições. Sua campanha falava também de sentimentos como o orgulho de ser brasileiro e valores como a exaltação do trabalho, dando continuidade a discursos que já vinham sendo divulgados pela propaganda de Vargas. A campanha também identificava o JK como um filho do sertão, numa época em que milhões de brasileiros deixavam o campo e chegavam às cidades. Por fim, a campanha apelava principalmente para a esperança no futuro do Brasil. E quando a gente olha para o que estava rolando na época, não é difícil entender o porquê deu certo. Quer dizer, entre as décadas de 1940 e 1970, o Brasil viveu um período de crescimento econômico e demográfico mais acelerado de sua história. As metrópoles multiplicavam sua população. Com o auge do processo migratório do campo para a cidade, do Nordeste para o Sudoeste do país, e também com avanços na ciência e na técnica que permitiram que pessoas vivessem muito mais do que antes. Em 30 anos, a expectativa de vida aumentou de 43 para 63 anos. No mesmo período, 39 milhões de pessoas deixaram as áreas rurais rumo às cidades, onde as pessoas podiam ter um acesso maior às vantagens da modernidade, encontrando empregos graças ao crescimento econômico, tendo algum poder de compra graças à política trabalhista de Vargas e tendo acesso a todas as novidades que surgiam a cada dia graças à expansão da indústria de bens de consumo. Por tudo isso, o Brasil viveu então uma época de grande otimismo e de expectativas de que logo logo a gente deixaria de ser um país atrasado para nos tornarmos um país desenvolvido. E essas expectativas podiam ser debatidas num ambiente político mais livre do que em qualquer outra época da nossa história, o que era também motivo para acreditar num futuro melhor para o Brasil. Assim como Vargas, JK também soube se apresentar como um líder carismático, afirmando algumas continuidades com relação ao governo anterior. Mas a sua imagem não era de um pai dos pobres, como a de Getúlio. Era do presidente Bossa Nova, que foi o apelido que ele recebeu de uma música gravada pelo cantor Juca Chaves em 1957. Bossa Nova mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Que o definia como simpático, risonho e original, a viajar de avião o tempo todo. JK aparecia com uma imagem do progresso, do acesso ao consumo, da velocidade dos aviões e dos automóveis, e do orgulho de ser um país cuja cultura era admirada nos países mais ricos do mundo. Afinal, naquela época, a bossa nova vinha conquistando o gosto dos norte-americanos. Essa construção de personalidades carismáticas faz parte da política eleitoral e foi uma característica marcante daquele período na história do Brasil. E se repetiu na eleição de 1960, com a vitória de Jânio Quadros, que adotou como lema da... Bem, então vocês já tiveram uma ideia que momento importante, tanto na cultura brasileira, quanto na história do desenvolvimento econômico e industrial que o Brasil passou nesse período, chamado período Bossa Nova, anos dourados do período do governo brasileiro. Vamos agora dar uma olhada aqui nos exercícios das atividades de revisão. Indique o nome do movimento migratório que levou à saída de milhares de pessoas das áreas rurais do Brasil para as grandes cidades. Tá? Então, esse movimento migratório chama-se êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída do trabalhador do campo para a cidade, à procura de uma melhor condição de vida. Segunda questão das atividades de revisão. Aponte os motivos que levaram a Bossa Nova a ser considerada um patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. Quais são os motivos? A própria história da cidade, o jeito de ser carioca, o jeito de viver do carioca. Então, isso projetou essa cultura não só para o Brasil, se tornou uma referência para o Brasil e para o mundo. Então, esse é o motivo que levaram a Bossa Nova a ser considerada um patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, a história da cidade como uma referência do jeito do carioca viver, o jeito de estilo de vida do carioca. Okay? Vamos dar uma olhada aqui com relação aos exercícios da próxima página.
Então, cite alguns dos fatores que fazem parte da luta diária dos povos indígenas do Brasil. O que ocorre? Tá? Nós sabemos que na história do Brasil, tá? Na realidade, o Brasil não foi descoberto. Existem alguns historiadores que falam que o Brasil foi invadido. O Brasil foi invadido pelos portugueses para os povos que existiam na época, que eram os verdadeiros habitantes do Brasil, que são os índios. Então, a partir daí, começa a ocorrer uma apropriação, tá, das terras através de conquista, através de escravidão, através de guerra, das terras dos indígenas. Então, quais são os fatores que fazem parte dessa luta diária dos povos indígenas? Qual é o objetivo deles? Eles querem reescrever a história, porque a história que é contada do povo indígena é uma história que é contada sob o ponto de vista do olhar do colonizador, do olhar que quem dominou. E o próprio indígena não conta a sua história. Então, qual o objetivo deles? O objetivo deles é, justamente, dessa população, reescrever sua própria história de luta e contar uma nova história do povo indígena, como os povos que apresentam a sua própria cultura, a sua própria mitologia. Já existe várias histórias da cultura indígena, que fazem parte do nosso cotidiano, da cultura popular brasileira. Então, o objetivo é justamente isso. E quais são o nome da etnia dos povos que nós estamos localizados aqui no Rio de Janeiro? Cite o nome da etnia indígena e os municípios do estado do Rio de Janeiro, onde está localizado o primeiro colégio dedicado às garantias de reprodução cultural dessa população. Eles criaram um colégio na região de Angra dos Reis, em Paraty, onde é um colégio que tem o objetivo de contar a história indígena e produzir a cultura deles. Okay? Então, esse povo é o povo Guarani, é uma etnia indígena, existe Tupi, Guaranis, Yanomamis, Caraíbas, e vai por aí fora vários outros Guxê, são vários outros grupos, tá? E eles começam a contar, através dessa escola, começam a contar a sua própria história e desenvolver a sua própria cultura. Existe um colégio em Angra dos Reis, que é um colégio voltado justamente para essa causa indígena, porque existem algumas tribos importantes nessa região do estado do Rio de Janeiro. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Da nossa aula de hoje, ok? Então, façam todas as atividades do material de complementação escolar, não só na área de geografia, mas tudo que se apresenta, para que vocês possam crescer em conhecimento, ok? Bem, gente, encerro por aqui minha atividade, tá? Tudo de bom para vocês e até a próxima.